décadas, a maçonaria exerceu os mais altos postos da República. Fim do regime militar, que durou 21 anos, a maçonaria apostou na plenitude democrática e no Estado de Direito. Confiou a direção do país aos líderes políticos, dedicando-se aos estudos filosóficos e à benemerência. A instituição maçonaria afastou-se do universo da política e dos centros decisórios, deixando a cargo e livre-arbítrio dos maçons a decisão pessoal de participar e disseminar os princípios maçônicos por todos os setores da sociedade. Nossa ordem abdicou de uma inserção política tradicional e protagonismo cívico-secular, no início por seu respeito à legalidade e a confiança na classe política, seguida de profunda indignação e, por fim, de olímpico desprezo por ela. As instituições maçônicas e nossos líderes de então se deixaram entorpecer pela alienação e pela permissividade, justificadas pelo pueril e errôneo conceito de que a imundície em que se transformara o cenário político e o poder onde chafurdavam os políticos eram terrenos impuros e indignos da atenção maçônica e dos homens de bem, esquecendo que os problemas do presente não vencidos são ônus terrível do futuro. Pelas 4 décadas de omissão, hoje todos nós, maçons e cidadãos, pagamos alto preço. Somos vítimas de uma profunda deformação de valores éticos, e tudo em nossa instituição, originária historicamente, sempre assumimos a combater. Direitos civis foram caçados, violados, e a opressão tirana há tempo demais vem sendo perpetrada contra a família brasileira, por uma classe política dominada por uma elite parasitária, canalha e corrupta, que se apoderou das nossas instituições e de lá assalta o erário público, sonega a justiça, manipula a verdade, solapa a segurança pública, saqueia a proteína da merenda escolar, prateleiras de remédios nos postos de saúde, carteiras nas escolas e leitos de hospitais, tudo vítima da deformação chamada corrupção política. Os homens de bem na política acabam sendo ofuscados pelos sucessivos e terminados escândalos, que já não assustam tanto a população, que acabam por considerar todos os políticos como farinha do mesmo saco. A nação foi subjugada e as instituições democráticas estão contaminadas por uma classe corrupta que usurpou a representação popular para estabelecer o império da impunidade e do descalabro. Nosso povo se sente impotente e desesperançou de se insurgir e lutar contra os que detêm todo o poder e usam para subjugar os nossos jovens, dopar a sociedade e locupletar às nossas custas. Nós, maçons, somos uma sociedade fraterna, composta de cidadãos livres de bons costumes, instituição secular que se sente honrada de estar inserida nas páginas da história universal, por seu passado inteiramente dedicado a defender os direitos legítimos, aspirações da sociedade e dos direitos dos cidadãos honestos, de todas as tiranias do planeta, sempre em nome da justiça e da verdade, e pela liberdade, igualdade e fraternidade. E como sempre o fizemos, lá fora e aqui, em todos os movimentos cívicos, em plena sintonia com as mais justas e legítimas demandas da sociedade brasileira na história desse país. Mas, esta vez, nós, maçons de São Paulo, nos unimos e nos alinhamos com cada homem e mulher de bem na resistência e combate à corrupção e à impunidade em prol do pleno Estado de Direito e do respeito aos nossos direitos civis elementares, como o de não ser esmagado pela carga tributária mais alta do planeta e acharcado por corruptos. Queremos ter governantes honestos, partidos políticos sérios que nos representem de fato, um poder judiciário independente e capaz de promover justiça rápida, igualitária e isenta, ainda uma imprensa independente, promotora da verdade e formadora de consciência cívica e propagadora dos bons princípios éticos e morais. Cobramos mais dignidade e patriotismo no exercício do poder e o ensino libertador. Que nossos impostos sejam revertidos integralmente, sem pedágios, a serviço da justiça social, do progresso e do bem comum. A maçonaria, meus irmãos, exige respeito e o direito de criarmos nossos filhos como cidadãos íntegros e libertos da praga de fétidos parasitas sociais, hoje gerados no ventre putrefato de partidos políticos que se valem do oligopólio de acesso ao poder para colocar acima da lei, do bem e do mal, uma casta política devassa e corrupta que contamina os 4 poderes. Abaixo os mitos da inevitabilidade da corrupção e da invencibilidade dos corruptos. Eles não são tão poderosos e menos ainda invulneráveis, justa indignação popular.
A maçonaria de São Paulo acredita que é possível sim construir pela via legal e democrática um país melhor para todos nós e principalmente para as futuras gerações vindouras. Para isso é preciso agir. Todos nós assistimos nessa histórica efeméride hoje promovida pelo Senado Federal na presidência do nosso paradigma irmão Mozarildo Cavalcante, o despertar das instituições que formam a ordem maçônica do Brasil, pelo resgate da nossa inserção no universo da política e libertação de todos os brasileiros dos grilhões da impotência e da alienação, gerados do preconceito contra a ciência política e da omissão contra os rumos de nossa pátria. E todo maçom está convocado a sair da plateia para protagonizar e disputar o espaço que por direito é nosso e da sociedade no cenário do poder. Doravante, cada um de nós é responsável pela libertação da sociedade, semeando consciência e convidando justos e honestos a juntarem-se a nós na construção da trincheira social da dignidade. A adesão de cada pessoa de bem será uma pedra a mais na construção desse tempo de virtudes. E a partir de agora, organizados, vamos aposentar com o nosso voto, com nossa liderança e influência social, os velhos usurpadores da representação popular, que há muito se abrigam num Congresso que já não é mais a casa e nem a cara do povo, que apesar de tudo, constrói com seu trabalho e inteligência uma nação fantástica e maravilhosa. Chegou a hora de somar nossa força e valor para empunharmos nossas espadas e voltar em nome da honra, dos nossos princípios e da sociedade, contra os que nos expoliam pelo resgate da dignidade no exercício do poder. Como rege o programa de ação política do Grande Oriente de São Paulo, que já elegeu 85 irmãos em 2008 entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Vamos tirar os corruptos do poder e colocar lá, no lugar deles, cidadãos de bem e homens de bons costumes. Vamos semear a revolução dos bons, recuperar as décadas perdidas e começar a mudar o nosso país e nosso destino. Sigamos os gloriosos passos dos nossos antepassados para legar às futuras gerações maçônicas mais um exemplo de motivo de alegria e orgulho, escrevendo na história brasileira mais esta causa justa e luta cívica da maçonaria e do povo, ao lado de tantas outras que os maçons já lutaram e defenderam em toda a história. Conclamamos toda a sociedade civil organizada, através de suas entidades representativas, a unir-se a nós nessa luta pelo bem do Brasil. Para isso, criamos o MIGUIS, Movimento de Dignidade e Inclusão Social, no qual figuram diversas entidades, como CREA, OAB e outras entidades de São Paulo, formando esse movimento cívico de dignidade e inclusão social que há de levantar a bandeira de resgate da moralidade pública do nosso país. Muito obrigado.